A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecias bíblicas no seu lar. Muito obrigado por sua audiência. A você que é aluno dessa escola, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Você tem duas opções na internet, né? Você tem o Rede Brasil Oficial e o IEADP Live. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado sua mensagem para nós. Agradeço as suas orações. Obrigado pelas mensagens que são enviadas diariamente para nós, através do WhatsApp do programa, através do Instagram, através do Facebook. E não só a minha pessoa, o professor Givanildo, mas toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade a equipe que coopera aqui conosco nos Instantes Finais, você sabe disso, né? Existe uma equipe que coopera conosco aqui para a realização desse programa. E eu falo agora em nome da equipe. Nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem, não só aquela mensagem de parabéns e elogios, mas também aquela crítica construtiva, a sua sugestão e a sua opinião para nós, que é enviada através do WhatsApp 994661010. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, né? Como é maravilhoso nós estudarmos as profecias e percebermos que elas se cumprem na íntegra, provando de uma forma clara e inequívoca de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e que a Bíblia foi inspirada por Deus. Nós já estamos estudando as profecias do livro de Jeremias. Vamos relembrar aquilo que vimos nos programas anteriores? Primeiro, nós vimos aí o chamado, o comissionamento para o ministério profético de Jeremias. É maravilhoso esse capítulo primeiro, né? Esses 12 primeiros versículos, como Deus chama. Deus diz que conheceu Jeremias antes que ele fosse formado no ventre e Deus o escolheu para ser profeta. Vimos ainda no capítulo 1 outra profecia, que é exatamente aquela visão de uma panela fervendo. Nós explicamos no programa anterior que essa panela fervendo lá do norte representava exatamente os exércitos de Nabucodonosor, os exércitos de Babilônia, que já estavam ali se preparando para serem o juízo de Deus, o canal do castigo de Deus para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém. Pode trazer a tela, por favor? Hoje nós vamos estudar outra profecia, na verdade uma outra visão do profeta Jeremias, que foi a visão de 2 cestos de figos. E aí eu quero lembrar o que nós já dissemos no programa anterior, né? Que houve várias formas, várias maneiras de Deus transmitir a mensagem através de Jeremias. Deus não se utilizou de uma forma única, não é? Então, algumas vezes Deus falou e Jeremias escreveu, outras vezes Deus deu a Jeremias visões, como a visão de uma vara de amendoeira, como a visão de uma panela fervendo, como a visão dos 2 cestos de figos. Houve ocasiões que Deus mandou Jeremias, por exemplo, comprar uma panela e quebrá-la na presença dos líderes. Outra ocasião mandou colocar um cinto na fenda de uma rocha lá no rio Eufrates. Enfim, Deus se utilizou de diversas formas para poder transmitir a mensagem através do profeta Jeremias. E as visões é uma das principais formas de Deus enviar a mensagem profética. Há vários profetas que tiveram visões de Deus. Dentre eles, eu gostaria de destacar 4, que foi
Jeremias, que foi o profeta Daniel, que foi o profeta Ezequiel e o profeta Zacarias. Foram profetas que se destacaram pelas muitas visões que Deus lhe deu. Então, antes de Deus trazer, por exemplo, o juízo ou o castigo para o povo de Judá, para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, muitas vezes Deus deu essas visões aos profetas. E eles tiveram essa incumbência, vamos dizer assim, de registrá-las, de descrever essas visões para que o povo de Deus pudesse atentar para a mensagem através dessas visões. E hoje nós vamos estudar uma dessas visões, que é uma visão de 2 cestos de figos. Abre a tela, por gentileza. Então, o tema do programa hoje é este: a visão de 2 cestos de figos revela o futuro do povo de Judá e de Jerusalém. Então, eu já vou começar o programa trazendo aí uma interpretação. Estes 2 cestos de figos revelam o que ocorreria com o povo de Judá e o povo de Jerusalém, contemporâneos de Jeremias. A gente já vai começar interpretando aí essa imagem aí, claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas vai nos ajudar a compreender. O texto que vamos tomar por base está no capítulo 24, versículos 1 a 10, e vamos ver no cumprimento lá no capítulo 29, versículos 4 a 7, e no segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 24, versículo 1, fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxeram à Babilônia. Bem, aí nós já vamos trazer aqui algumas informações importantíssimas. É que nesse capítulo de número 24 do livro de Jeremias, já haviam ocorrido 2 deportações para a Babilônia. Você sabe disso, nós já estudamos aqui, que a deportação para a Babilônia ocorreu em 3 etapas, de 606 a 586. Durante um período de aproximadamente 20 anos, foram 3 levas de judeus que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Na primeira leva foram os nobres, inclusive o profeta Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda leva foi o profeta Ezequiel, foi a ocasião que foram 10.000 judeus para a Babilônia. Então, nessa ocasião em que Jeremias tem essa visão desses 2 cestos de figos, diferente da visão da panela, porque quando ele teve a visão da panela era no início do seu ministério. Judá e Jerusalém ainda estavam na sua pátria, agora não. Agora o povo de Judá e de Jerusalém estava dividido em 2 grupos. Havia um grupo que já estava em Babilônia e havia um grupo que estava ainda em Jerusalém. Então, nós vamos perceber que já havia ocorrido aí 2 deportações ou 2 levas de judeus que haviam sido levados para a Babilônia. Volta ao texto mais uma vez, que tem alguma informação importante que eu quero destacar. E é importante que ele viu esses 2 cestos de figos aonde? Postos diante do templo do Senhor. Que coisa interessante! E qual é a razão pela qual os 2 cestos de figos estavam diante do templo? É porque foi diante do templo, traz a tela por favor, que muitas vezes Jeremias proferiu a sua mensagem. Foi diante do templo que muitas vezes Deus disse a Jeremias que fosse até o templo transmitir a mensagem. E o templo ali era como se estivesse servindo, digamos assim, como uma testemunha das palavras, da mensagem de Jeremias. E Deus poderia ter mostrado esse cesto de figos em qualquer lugar, mas Deus mostra exatamente diante do templo, mostrando que aqueles 2 cestos de figos representavam o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Abre a tela novamente, por gentileza, porque tem outra informação importante que eu quero destacar.
O texto diz que isso ocorreu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá. E quem mais? E os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Ou seja, ele já havia levado ali carpinteiros e ferreiros, mão de obra barata. Traz a tela, por favor. Então você sabe disso, que quando uma nação invadia outra, ou um povo invadia outra nação, o que é que acontecia? Ele trazia muitas vezes aqueles profissionais, né? Os ferreiros e os carpinteiros, que era para trabalhar em Babilônia, a mão de obra barata. Mas ele não havia levado todos ainda. Ainda havia um resto do povo de Judá que estava lá em Jerusalém. Claro, numa situação difícil, numa situação deplorável. Em certo aspecto, a situação de quem estava em Babilônia era mais favorável de quem estava aqui. E por quê? Porque quem estava em Babilônia já estava, digamos assim, com a sua vida preservada. Nós vamos ver isso nessa profecia, nessa visão. A sua vida já estava preservada, ou seja, se ele tivesse de morrer, já teria morrido. Se foi trazido para a Babilônia, há o interesse de Nabucodonosor de mantê-los aqui, para que eles pudessem trabalhar em Babilônia. Quem ficou em Jerusalém ainda tinha o risco de ser morto numa próxima invasão, numa próxima investida de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Abre o texto, por gentileza, versículo de número 2. Aí diz assim: um sexto tinha figos muito bons, como os figos temporãos. Professor, o que é aquele figo temporão? Aqueles melhores frutos, né? Que nasceu na estação correta, própria. Eu vou usar uma expressão comum para os nossos dias. É aquele fruto tipo exportação. Aqueles frutos melhores, mais doces, né? Aqueles que chamam a atenção pela sua beleza. Aqueles figos bonitos. Mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer de maus querer, ou seja, eram amargos, eram intragáveis. Dois tipos de fruto, e a princípio a gente pergunta, e o que significa esses dois cestos? Passe o texto, por gentileza, versículo de número 3, diz assim: e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então, a princípio, Jeremias não sabia a interpretação. O que Jeremias vai dizer a Deus é apenas o que ele estava vendo. Eu estou vendo dois cestos de figos. Uns figos são bons, muito bons, e outros são maus, que não se pode nem comer de maus que são. Passe o texto, por gentileza. Pode passar. No versículo de número 4 e 5, aí diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, é Deus que vai trazer a interpretação. É Deus que vai dizer a Jeremias o significado dos dois cestos de figos. Primeiro, Deus vai explicar quem são os figos bons. Ele diz, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Que coisa extraordinária. Esse cesto de bons figos estava representando os judeus que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Eu já disse aqui em outros programas, mas eu vou relembrar, que quando nós pensamos no cativeiro babilônico, nós não vamos pensar apenas em juízo, apenas em castigo, apenas em julgamento. Não só isso, mas vamos ver uma extensão da misericórdia de Deus, que quer que o povo se volte, que quer que o povo reconheça que não vale a pena servir a outros deuses. E não é isso que acontece hoje? Em que às vezes as pessoas que têm em casa seus ídolos, seus deuses, mas às vezes ele enfrenta uma situação tão difícil, que ele começa a pedir, a clamar aos deuses,
e nenhum deles resolve, aí ele precisa clamar a quem? Aquele que é vivo, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que tem todo o poder. Era isso que Deus queria do povo de Judá e de Jerusalém. Que eles reconhecessem que não vale a pena confiar em deuses feitos por mãos humanas. Como é que eles iam, por exemplo, ao bosque? Como é que eles iam, por exemplo, às florestas? Arrancavam madeira, fazia o ídolo e dizia que aquele ídolo era o seu Deus, que aquele ídolo havia livrado ele lá das mãos de Faraó no Egito, ou que aquele Deus que ele fez lá da árvore, lá do bosque, estava mandando sol e chuva e estava fazendo a terra produtiva. Claro que não eram eles. E é interessante que esse cesto de figos bons, Deus começa a dizer a Jeremias, são aqueles que eu levei para a Babilônia e levei para o seu bem. E o que é que nós aprendemos? Que às vezes Deus nos leva para lugares de sofrimento, para lugares onde vamos derramar lágrimas, onde vamos chorar, mas Deus está querendo o nosso bem. Às vezes Deus nos leva para os desertos da vida. E é lá que nós choramos, sofremos e lamentamos, mas é lá que nós somos purificados, que nós vamos sendo mais limpos, como a prata, como o ouro, que submetidos a altas temperaturas, vai queimando as escórias e vai se tornando ainda mais valioso. Então a ida do povo de Judá para Jerusalém, e de Jerusalém para a Babilônia não era simplesmente uma execução do juízo divino. Deus não queria destruir o seu povo, Deus queria purificá-los, limpá-los, trazê-lo para perto de si. Deus estava levando para lhes abençoar. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro. Olha que coisa interessante. E que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. É Deus dizendo assim, Nabucodonosor pensa que foi ele, mas não foi ele, fui eu. Eles foram porque Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor detalhes para seu bem. Deixa eu falar aqui, por gentileza. Então, se você está, quem sabe, lá na Babilônia, quem sabe, talvez você esteja no lugar que você não queria estar. Talvez o momento que você esteja vivendo seja um momento de lágrimas, de choro, de pranto, e talvez você não esteja entendendo, mas Deus te levou para o teu bem. É como se Deus dissesse, Nabucodonosor, embora que você tenha homens e exércitos para destruir esses judeus, você não vai fazer isso. Você vai trazer alguns deles para cá. Você vai conduzi-los à Babilônia. E eu vou fazer isso para o bem deles, para que eles possam aprender que não vale a pena servir a outros deuses, e eu vou abençoá-los lá em Babilônia. Que coisa extraordinária! Deus promete que vai abençoá-los, nós vamos ver daqui a pouco, quando lemos o próximo capítulo. Passe a tela, por gentileza, versículo de número 6, olha o que Deus diz, porém, os olhos sobre eles, como que diz assim, eles foram levados, eles foram cativos, mas os meus olhos eu vou colocar sobre eles. Sabe o que significa isso? Deus dizendo assim, eu não vou tirar os meus olhos dele, eu não vou abandoná-los, eu vou pôr os meus olhos para o seu bem, e os farei voltar a essa terra. Esses figos bons, esse povo que foi para a Babilônia, eu vou trazê-los, vou trazer de volta essa terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Então, aquele cesto de figos bons, pode trazer a tela, por favor, é Deus dizendo assim, são aqueles que foram levados para a Babilônia, que Nabucodonosor levou, mas fui eu que enviei, e eu enviei para o seu bem, e eu vou abençoá-los.
Eu vou colocar os meus olhos sobre eles. E tem mais uma coisa, eles vão voltar. Eles vão voltar a essa terra. Eu vou plantá-los aqui mais uma vez. Eu vou edificá-los mais uma vez. E não vou arrancá-los. Deus estava dizendo, eu não vou destruí-los. Só que Jeremias viu 2 cestos de figos. Os figos bons a gente já sabe. E por dedução, você também já sabe quem são os figos ruins. Sim ou não? Passe o texto, por gentileza. Versículo 7, pode passar. Ainda no versículo 7, Deus continua fazendo promessa para aqueles que foram lá para a Babilônia. Deus diz, dar-lhe-eis coração para que me conheçam. Ou seja, eles vão me conhecer, porque eu sou o Senhor. Lá eles serão curados da idolatria, eles não vão adorar outros deuses. Que coisa interessante, Deus diz, e ser-me-ão por povo, serão meu povo, eu serei seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então, aquele povo que foi levado lá para a Babilônia, aquele povo que foi levado por Nabucodonosor, Deus estava dizendo, eu vou olhar para eles, eu vou abençoá-los, eles vão se converter, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Deus estava dizendo assim, a ida deles para lá tem um propósito, tem um objetivo, Deus sabe o que faz. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 8. Aí diz assim, agora é Deus trazendo a interpretação do outro cesto de figos, que são os figos maus. Diz assim, e como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são. Porque assim diz o Senhor. Quem são agora esses figos maus? Aí Deus começa a dizer, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que habitaram na terra do Egito. Então, quem são os figos maus? Eu posso dizer que os figos maus representam o rei Zedequias e aqueles que não foram levados para a Babilônia. Aqueles que também fugiram para o Egito, que ainda alimentava a esperança de não ir para o cativeiro. Essa é a verdade. Eles estavam como que alimentando esperança de permanecer na terra, como se Nabucodonosor fosse deixar eles habitando em Jerusalém. E foram aqueles que não creram na mensagem de Jeremias, foram aqueles que mandaram prender Jeremias e colocar Jeremias lá no calabouço, porque Jeremias disse a Zedequias que ele deveria se entregar, mas ele foi considerado um traidor. Então os figos bons é os que já tinham ido para a Babilônia, e os figos maus, os que ficaram com Zedequias, que Deus tinha uma punição especial, um castigo específico para eles. Para aqueles que foram para a Babilônia, Deus disse, eu vou abençoá-los, eu vou olhar para eles, eu vou trazer de volta para cá, eu vou plantá-los, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E para esses figos maus? Então veja que Deus vai retribuir de acordo com as obras, de acordo com as ações humanas. Aqueles que foram era uma oportunidade de restauração, mas os que ficaram, o que resta é juízo, é castigo, por causa do seu coração, que era mau. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 9, o que é que diz? Eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio. O que é um opróbrio? Uma vergonha, provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu arrojei. Então Deus estava dizendo, eu tenho uma punição, eu tenho um castigo para esse povo que ficou em Jerusalém junto com Zedequias. Por quê? Porque os seus pecados foram maiores. E Deus, como justo juiz, Deus tem as suas formas de tratar os seres humanos. Você sabe disso. Deus, como justo juiz, não vai trazer o mesmo juízo sobre todos. Deus vai punir de acordo com os pecados de cada um. Você lembra do dilúvio? Deus não destruiu a família de Noé, porque a família de Noé não vivia como aquela geração. Você lembra de Sodoma e Gomorra?
que só caiu fogo do céu em Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu da cidade? Então, até no castigo dos anjos, Deus mostra isso. Existem anjos que estão em prisões. Alguns estão soltos a serviço de Satanás. Me refiro aos anjos bons, mas alguns estão em prisões. Então, Deus é extremamente justo nas suas ações, nas suas leis, nos seus decretos. O homem, o ser humano, pode cometer injustiça. Os reis, os juízes, os magistrados podem se equivocar e dar uma causa favorável a alguém que não é merecedor. Um juiz, um magistrado, pode se equivocar e, às vezes, condenar o inocente ou inocentar, absolver aquele que é réu, aquele que é culpado. Mas Deus é extremamente justo. E é como se Deus, lá do alto céu, olhasse para aquela nação, para aquele povo, e dissesse assim: eu vou ter que fazer uma separação aqui dos figos bons e dos figos ruins. Deixa eu dar aqui alguns exemplos de figos bons. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Ezequiel. Deus fez com que Nabucodonosor disse: leva esse grupo para a Babilônia. Eu vou ter que punir a nação, eu vou ter que expulsar da terra, mas esse grupo é um grupo que eu vou estar olhando para eles. Eu vou abençoá-los lá. Agora, esse grupo que ficar, é como se Deus dissesse assim a Nabucodonosor: esse aí não leva agora não, porque esse aqui eu tenho um tratamento especial para eles. E quem era? Aqueles que ficaram para ir na última deportação. Abre a tela, por gentileza, mais uma vez. Aí Deus disse que ele seria o quê? Um opróbrio, uma vergonha, um provérbio, um escárnio, uma maldição. Versículo de número 10, que é o último texto da profecia dessa visão. Aí Deus diz: e enviarei entre eles, olha aí o castigo, a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Então, embora a nação houvera se distanciado de Deus, mas com certeza havia ali ainda um grupo de figos bons, que Deus daria um tratamento especial, mas havia também um grupo de figos ruins, que Deus disse: eu vou castigá-los, eu vou mandar espada, eu vou mandar fome, eu vou mandar peste. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Vou ver outra profecia de Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 7. Mais uma vez, Deus se utiliza de Jeremias para falar desses figos bons, para falar daqueles que foram levados para a Babilônia, para falar do seu projeto, o que é que Deus desejava fazer com aqueles que foram para a Babilônia, na primeira e na segunda deportação. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Que coisa interessante. Por que é que Deus se revela como Deus dos exércitos? Traz a tela, por favor. Por que é que Deus não se revela como o Deus de Israel? Ou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Por que é que Deus não se revela como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas ele se revela como o Deus dos exércitos? Sabe por quê? Porque todos os exércitos do mundo estão subordinados a ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu mando no exército da Síria, eu mando no exército da Babilônia, eu mando no exército de Israel. Isso sem falar nos exércitos de seres angelicais, nos exércitos dos seres animais, enfim, Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é absoluto. E aí ele se revela como o Senhor dos exércitos, porque ele tem o poder de mandar não só no exército de Israel, mas do mundo inteiro, de todas as nações. Abre o texto, por gentileza. Aí diz assim: o Deus de Israel, a todos os que foram transportados. Olha Deus dizendo aí, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. É como se Deus dissesse assim: que coisa interessante. Traz a tela, por favor. É como se Deus dissesse assim: eu usei o meu exército da Babilônia para transportar este povo lá para Babilônia. Eu usei o meu exército da Babilônia.
Nabucodonosor, seus generais, seus exércitos, para transportar esse povo lá para a Babilônia. Para quê, Deus? Qual é o teu objetivo? O que é que tu queres desse povo? O que é que tu queres fazer? Traz a tela, por gentileza. Versículo 5. Aí diz assim, olha a mensagem de Deus. Olha a palavra de Deus aí para o povo de Judá e de Jerusalém. Deus disse assim, edificai casas e habitai-as. Plantai jardins, comei do seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Que coisa maravilhosa. Em outras palavras, traz a tela. Deus estava dizendo, vocês não estarão ali por um pouco de tempo. Não pense que vocês vão passar dias, semanas, meses ou poucos anos. Vocês vão estar lá décadas. É necessário que vocês estejam lá esse tempo. Então, quando vocês chegarem lá, em vez de vocês ficarem deprimidos, angustiados, chorando, debaixo lá das árvores, sabe o que é que vocês devem fazer? Casem-se, dê mulheres para seus filhos, dê maridos para vossas filhas, façam suas casas, habitem, plantem, colham. É Deus dizendo ao povo o que era que ele iria fazer. Mas por quê? Deus disse assim, não diminua, cresça. Passe o texto, por gentileza. Pode passar. Aí diz assim, procurai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar. Procure a paz, não viva em guerra, não viva em contenda, não viva em atrito. E orai por ela ao Senhor. Que coisa interessante. Que coisa. Você está onde? Você está lá em Babilônia, é? Ore pela Babilônia. Onde você estiver, ore por aquela cidade, ore por aquele país, ore por aquela nação. E agora eu quero me referir aos brasileiros, aos pernambucanos, aos meus queridos conterrâneos, que por alguma razão, quer seja por estudos, talvez por necessidade de fazer aí um mestrado, um doutorado, talvez por trabalho, porque a sua empresa lhe enviou, talvez porque foi fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Essa mensagem é para nós, é para mim, para você. Onde você estiver, ore por essa nação. Saiba que há um propósito, há um objetivo. Talvez você não entenda ainda. Talvez você está nesse país, nessa cidade, talvez você esteja do outro lado do mundo, com saudade da terrinha. Mas há um propósito, há um objetivo. Então, nesse período que você estiver aí, que eu também não vou dizer que é de 70 anos, né? Porque para tudo há um tempo determinado. Para o povo de Judá e de Jerusalém eram 70 anos, mas eu não sei para você. Isso vai depender do propósito de Deus na sua vida. Mas era essa a mensagem de Deus para o povo de Judá. Não pense que vocês vão passar pouco tempo, não. Então, quando você chegar lá, você casem, plantem, façam suas casas, habitem e ore por aquela nação, ore por aquela cidade, para que haja paz. Volta ao texto mais uma vez. Diz assim, porque na sua paz vós tereis paz. Como que diz assim, se Babilônia estiver em paz, vocês terão paz também. Se Babilônia entrar na guerra, vocês vão sofrer por isso. Então, esta era a mensagem de Deus para quem? Para os figos bons, para os figos que estavam em Jerusalém. Deus estava dizendo, fiquem lá, construam, plantem, casem-se e vivam em paz nessa cidade. E agora para os figos ruins, Deus, para aqueles incrédulos, para aqueles que aprisionaram Jeremias, aqueles que não deram ouvidos à voz de Deus através de Jeremias, qual é a mensagem que tu tens para ele, Deus? Aí nós vamos ver agora, segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. Olha agora o cumprimento da profecia. E sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém.
ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levaram contra ela tranqueiras, levantaram contra Jerusalém tranqueiras, né? Cercaram a cidade com um grande exército. Para quê? Para punir, castigar Zedequias e aqueles que ficaram. Passe o texto, por gentileza, versículo 2. Aí diz assim, pode passar o texto, versículo de número 2. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo na terra. A cidade estava faminta, o povo faminto, não havia alimento, não havia suprimento, não havia recurso. Ficou fácil para Nabucodonosor, ficou fácil para o povo de Babilônia. Passe o texto, por gentileza, versículo 4. Aí diz, então a cidade foi arrombada, ou seja, aqueles figos maus, aqueles figos ruins, que eram tão ruins que eram intragáveis, a cidade foi arrombada. Os homens de guerra fizeram o quê? Fugiram de noite, correram pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto do jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina, fugiu, correu, se escondeu. Mas quem é que se esconde do juízo divino? Quem é que pode se esconder quando Deus quer punir ou castigar? Passe o texto, por gentileza, versículo 5. Versículo 5 e 6 diz, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó. E o exército, que foi que fez? O exército de Jerusalém e de Judá correu, se dispersou e tomaram o rei, que rei? Zedequias, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. Finalmente, versículo de número 7. Vejamos o que diz o versículo 7. Diz assim, e aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos. Por que degolaram? Porque eram figos ruins. E vazaram os olhos de Zedequias. Por que vazaram? Porque eram figos ruins. E o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Que coisa interessante. Pode trazer a tela, por gentileza. Esse grupo também foi para a Babilônia, mas as promessas de Deus não eram para esse grupo, não. Zedequias foi da forma mais horrenda possível. Foi com os olhos vazados, foi preso, algemado, claro, com as algemas que haviam na época, não é? Não dessas modernas. E ali no cárcere, na prisão, os seus últimos dias de vida foi para lamentar porque os seus filhos haviam sido mortos na sua presença. Ele viu isso. E por quê? Porque haviam figos, porque eram figos ruins, figos maus, figos intragáveis. Então, quando Deus mostra a Jeremias, é como se Deus dissesse assim a Jeremias, olha Jeremias, como aqui em Jerusalém tem figos bons e tem figos maus, eu não posso dar o mesmo tratamento. Eu vou ter que separar os figos bons e os figos maus, e eu vou ter que agir de forma diferenciada. Porque Deus não vai punir todo mundo por causa de alguns apenas que pecaram. Deus faz essa separação. Figos bons, vai para Jerusalém primeiro. Os figos bons, eu vou fazer com que Nabucodonosor leve primeiro. E qual é a mensagem para os figos bons? Eu vou abençoá-los. Meus olhos estarão olhando para eles. Qual é a mensagem que tu tens para ele, Deus? Diga a ele quando ele chegar lá, eles casem, eles plantem. Eu quero o bem deles. Diga a eles que orem por Babilônia, porque onde houver paz, eles estarão em paz. E esses figos maus que ficaram aqui, vai ficar aqui mesmo? Deus disse não. Nabucodonosor virá com ódio feroz. Eu quero que Zedequias, o rei, aquele homem que eu coloquei lá, para que ele pudesse trazer o povo para perto de mim. Aquele Zedequias que ouviu as palavras de Jeremias dizendo assim, é melhor se entregar, viu? É melhor você se entregar ao rei de Babilônia, procure os príncipes dele, porque senão vai ser pior. Aí ele não deu crédito, aí ele não deu ouvidos, aí ele não creu, ele não acreditou. E o que é que ocorre com o incrédulo, com aquele que não crê?
juízo, castigo. E embora, claro, que esses figos, bons e maus, esteja falando de Judá e de Jerusalém, é claro, eu já expliquei, mas eu posso trazer hoje uma analogia, uma comparação. Eu posso comparar a humanidade hoje em 2 cestos de figos. Existem os figos bons e existem os figos maus. Seja sincero. Se você fosse o juiz dos homens, você daria o mesmo destino aos figos bons e aos figos ruins? Eu acredito que não, né? Eu acredito que mesmo você não sendo perfeito, você iria dar destinos separados, diferentes. E é isso que Deus vai fazer no futuro. Para os figos bons, aqueles que experimentaram a regeneração, a justificação, a santificação, aqueles que creram em Cristo, seus pecados foram perdoados, eles terão direito à salvação e à vida eterna. E aos figos ruins, os incrédulos, aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, infelizmente, eu digo com pesar no meu coração, mas eu tenho que dizer, serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de 11 a 15. E conforme diz Salmo, capítulo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. E eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe dar. Talvez você se sinta como um figo mau. Talvez você chegou à conclusão, disse, professor, o que é que eu faço? Porque eu sou um figo mau, eu reconheço que sou. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Ainda há jeito, ainda há esperança. Se você crer em Cristo, Jesus pode perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e transformar você em uma nova criatura. Nós temos na igreja centenas, talvez milhares de exemplos de pessoas que viveram no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da marginalidade, no mundo do pecado e creram em Cristo e hoje são novas criaturas, porque a Bíblia diz isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, inevitavelmente, se você perseverar em ser um figo ruim, e eu quero terminar hoje propositalmente falando para quem é figo ruim. Se você se sente um figo ruim e você não tem interesse de mudar de vida, se você não quer ter o seu coração transformado pelo poder do Evangelho, eu quero lhe dizer que o que lhe espera é o fogo do inferno.